Gente, olha só, estomaterapia. O que será este nome? O que ele envolve? Olha só, é o profissional da enfermagem, essa estomaterapeuta é um profissional da enfermagem e que cuida, sabe do quê? De feridas também, porque é bem amplo, né? Bem amplo o trabalho. E o que acontece? Você de casa deve conhecer alguém que tem uma ferida que nunca sara. Né? E vai lá e faz curativo e trata, se automedica, que a gente sabe que não pode, isso e aquilo, mas tem que saber o porquê que isso acontece, né? Onde entra esse profissional para poder te ajudar. E hoje eu vou conversar com a Laís. Tudo bom, Laís? Seja bem-vinda. E a Rosela, tá certo? Tá certo. Tudo bom, Rosela? Sejam bem-vindas. Obrigada. Meninas, então, vamos explicar para o pessoal de casa o que é estomaterapia? Quem que pode falar a definição, assim, para o pessoal entender o que significa? Então, a estomaterapia ela é uma área da enfermagem, né? Uma área nova, mais ou menos 30 anos, está no Brasil, né? Foi trazida dos Estados Unidos. E é uma área da enfermagem que atua em 3 segmentos, né? Que seria a área de feridas, como você falou, estomias e incontinência. Incontinência? Incontinência urinária e anal. Olha só, ferida, mas o que tem a ver? Tem que perguntar, né? É que o profissional estomaterapeuta né, que faz a pós-graduação, a especialização, a gente é habilitado para trabalhar nessas 3 áreas. Então, seria, na área da incontinência especificamente, seria fortalecimento do assoalho pélvico para pessoas que têm incontinência de urgência, né, ou outro tipo de incontinência, ou incontinência anal. E esses trabalhos, como a gente estava falando ali já no início, da questão da ferida que nunca sara, é uma questão muito comum, né? Exatamente. O que acontece é que a pessoa às vezes tem feridas durante anos. Sim. Né? E o grande problema de você ter uma lesão e que você não e o que ela não consegue ser, né, cicatrizada, também está relacionado aos alguns fatores. A causa, né? Então, o paciente é diabético, aí não controla a diabetes, ele já tem uma perda da sensibilidade protetora, né? Ele acaba fazendo as lesões e acaba, como você falou, tratando em casa, né? Ou o vizinho vai lá e fala que usou uma pomada e acaba utilizando, e isso acaba muitas vezes piorando a lesão. Né? Então, primeiro, você tem que pensar na causa, o que causou a lesão. Se ela é uma ferida aguda ou crônica também? Exatamente. Muitas vezes ela começa aguda e vira crônica. Se torna crônica porque ela fica estacionada em algum processo da cicatrização e que você precisa atuar junto. Se você não controla a tua diabetes, ela não vai fechar a lesão. Sim. Né? E o que acontece, muitos pacientes falam assim, eu sou diabético, então é normal minha ferida não fechar. Não é. Né? Tem que saber o porquê. Exatamente. Controlar diabetes, alimentação, o tratamento de feridas, ele é um processo multiprofissional. Né? O estilo de vida interfere muito também na cicatrização, né? Exatamente, também. Se o paciente não tem o cuidado adequado, a higiene adequada, né? Então o profissional estomaterapeuta, ele vai atuar nessa área, nesse segmento, junto com os outros profissionais. Nutricionista, o médico, né? Então, às vezes o paciente tem um problema vascular, então tem que tratar com o médico vascular junto. Como que é o tratamento dessas feridas, da ferida aguda e da crônica? Então, as feridas agudas, elas são um pouco mais fáceis de tratar, né? Hoje, atualmente, a gente tem diversos tipos de curativos no mercado, né? Então, antigamente não se tinha esses produtos, né? Então, hoje a gente acaba tendo uma gama de curativos e a ferida aguda em si, ela o processo de cicatrização dela, ela ocorre fisiologicamente, que a gente fala. Então, segue uma sequência até cicatrizar. Já na ferida crônica, é um pouco mais difícil, porque muitas vezes tem vários fatores envolvidos, né? Como a Rosela falou, doenças crônicas, né? O paciente às vezes ficou muito tempo fazendo curativos em casa, usando às vezes chás, ervas, pomadas caseiras, e que às vezes quando ele chega pra gente, ele já está com uma infecção, às vezes até no osso, né? Que é uma coisa comum. Aí se torna algo mais grave. Isso. Então, muitas vezes, para a gente conseguir controlar, demora um pouquinho, né? Até começar a fazer um tratamento, acompanhar com o médico, né? Com o nutricionista, com todos os profissionais que vão ajudar a melhorar essa ferida. Mas não é um processo rápido, muitas vezes demora, né? Os pacientes querem soluções imediatas, que a gente não tem. E acaba que isso se estende, às vezes 1 ano, 2 anos, depende muito da lesão. Alguma coisa que era para ser resolvida em questão de semanas acaba se tornando... Exatamente, às vezes uma ferida aguda, que como a Laís falou, que é o processo fisiológico normal, né? Acaba virando uma lesão crônica
por falta de cuidado, né? Hoje, para você fechar uma lesão, você usa produtos que mantêm a umidade. E o que acontece? Às vezes eu falo assim, não, vou deixar a ferida aberta para secar. É errado? É errado. Olha só, gente. É errado, porque você precisa de uma umidade ideal. Tanto que hoje, assim, não adianta você colocar a melhor cobertura, a mais cara, que vai resolver o teu problema. Às vezes o mais simples consegue resolver. É o que resolve. É o que resolve. Então, assim, é esse o trabalho que a gente faz, indicar a cobertura adequada, o processo adequado. Então, às vezes, assim, não é para deixar aberta, né? Você deixar aberta, você pode piorar, porque ela vai secar, ela vai formar crostas, ela vai necrosar o tecido. E até falando na questão das feridas, acontece também as queimaduras, né? Teve recentemente um congresso de queimaduras. Isso, e o que tem de tratamento agora, atual, para tratar queimaduras? Porque queimadura é uma coisa assim que todo mundo acha que tem solução, que pode resolver e que acaba piorando. Exatamente. As queimaduras, hoje a gente tem os curativos, né? E temos também tratamentos novos, como, né, não são tão novos, mas no Brasil as coisas demoram um pouco mais a chegar. Então a gente tem terapia por pressão negativa, né? Temos matrizes dérmicas de regeneração, que são substitutos de algumas camadas da pele. E temos também, o que a gente viu muito no congresso agora foi o laser, né? Então o laser está muito em alta para tratamento tanto de cicatriz como no processo de cicatrização mesmo. Então, palestrantes de fora do Brasil usam muito o laser de alta potência, né? Luz pulsada e alguns tipos de laser. Mas no Brasil a gente acaba não usando tanto, né? Nas feridas até usamos o laser, porque ele tem uma resposta boa no processo de cicatrização, mas não é uma coisa tão comum. Poucos profissionais são capacitados para fazer o tratamento com laser e não é uma coisa tão difundida, né, entre a população também. Ali vocês falaram também no início que tratam também de pacientes estomizados, é isso? Exatamente. O que significa a estomia, para quem ainda não sabe? Estomia é uma abertura do intestino na parede abdominal, né? Então, onde você se esteriliza uma parte do intestino no abdômen. É uma condição para a vida toda? Nem sempre. Às vezes ela pode ser temporário. Tem algum processo, alguma patologia em uma parte do intestino e que eu quero preservar aquela parte, então eu faço uma estomia antes para preservar, tratar e depois reverter essa estomia. E por isso que precisa ter um certo cuidado na manutenção, né, que seria? Isso, e depende do local. Então, se é uma colostomia, as fezes elas são mais duras, né? Como que é a palavra? Sólidas. Mais sólidas, isso. E uma ileostomia são fezes mais líquidas. E quando elas entram em contato com a pele, elas podem causar algumas lesões. Então, o cuidado de confecção desse estoma é muito importante. Então, a estomaterapeuta ela faz a demarcação desse estoma. Então, o paciente vai ter que ir para uma cirurgia e o cirurgião sabe que vai precisar de uma estomia, ele entra em contato com a gente para a gente demarcar. O que é isso? Por que é importante a demarcação? Porque se eu uso uma calça mais alta, se eu coloco um estoma próximo, eu não vou conseguir colocar uma bolsa coletora. Ela vai sair. E até deixa eu te fazer uma pergunta. É correto, porque assim, eu conheço algumas pessoas que passaram por essa cirurgia e muitas acabam colocando a bolsinha para dentro da calça, né? Quando é homem da calça, quando é mulher da saia, enfim. Mas tem outras pessoas que deixam exposta essa bolsinha. É correto? Quando você coloca para dentro da calça, o que tem que ficar bem cuidar? Para a calça não ficar em cima do estômago, porque ela vai machucar. Machuca. Então ela pode ficar para cima ou para baixo, né? Então, para não machucar e causar um problema maior, né? A Laís até acaba tendo mais contato com os pacientes estomizados, ela pode até dar algumas particularidades mais na prática, mas esse é um cuidado, por isso a demarcação é muito importante. Na realidade, a bolsinha, né, por fora da calça não tem nenhum problema, porque o intestino é contaminado, né? Então, seria uma via contaminada e a gente não precisa manter uma esterilidade, né? Então, como o paciente se sente melhor. Tem pacientes que não se... que as outras pessoas vão estar vendo, né? Então, muitos usam por dentro da calça, né? O homem por dentro da cueca. O melhor jeito que te deixa mais confortável. É o jeito que o paciente se sente bem. Se ele se sente bem, né, com a pontinha para fora,
é o jeito que ele vai se adaptar. A maioria não gosta, né? Óbvio, porque assim, Quer esconder. é fezes, né? Então Quer muitas esconder. vezes não é agradável ele estar num ambiente, Até às se vezes acostumar, né? Isso, às vezes ele vai para um meio social, ele quer esconder. Aquilo não é uma Claro. coisa que todo mundo quer mostrar. Então, isso vai muito de paciente. Geralmente eles preferem dentro da calça, uma coisa mais discreta para ficar mais. E também para não machucar, né, gente? Para a gente encerrar aqui esse bloco, quais são as considerações vocês que trabalham na área da saúde, trabalham nesse meio que é relacionado, né, total saúde, que as pessoas têm que ter um cuidado na questão da automedicação? Quais são as considerações que vocês podem fazer para os nossos telespectadores que estão assistindo? Então, em relação, né, à nossa área de atuação, acho que é muito importante, na área das feridas, a gente não esperar, né, e procurar um profissional capacitado, porque hoje, na nossa região aqui de Balneário, Itajaí, são poucas enfermeiras estomaterapeutas. Então, tem eu, a Rossella e mais umas 3 pessoas. Meu Deus! Né? Então, atuantes mesmo, eu e a Rossella. Hoje, né, trabalhamos, eu trabalho no hospital, a Rossella trabalha em empresa. E temos também um consultório particular, que a gente faz atendimentos a esses pacientes. A gente é procurar o quanto antes, né? Não esperar usar todos os medicamentos e chegar pra gente depois de 6 meses, 1 ano, que é muitas vezes o que acaba acontecendo. Primeiro se automedica para depois procurar o Exatamente. profissional. Na hora que tá ruim, daí eles vêm. Ai, minha gente, vamos começar a cuidar da nossa saúde aí. Obrigada.